Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Hoje numa edição especial diretamente de Portugal, onde acompanhamos o Fórum de Lisboa. E o nosso entrevistado dessa edição é o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Record Europa em Portugal. Obrigado por aceitar o convite. Prazer conversar com você, Kleber. Ministro, nós estamos com uma decisão recente do Supremo sobre a questão da regulação das redes sociais, a responsabilização dos usuários, das plataformas pelo que os usuários postam e na iminência de uma discussão da regulação da inteligência artificial. Queria que o senhor falasse inicialmente sobre essa decisão do Supremo, se é uma decisão que, apesar das críticas, traz pacificação, traz um contexto de realmente regulação das redes e o que esperar a partir desse modelo para a regulação da inteligência artificial de um modo geral. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vai passar o programa. Kleber, eu acho que nós conseguimos fazer uma coisa extraordinária em matéria de regulação das plataformas digitais e acho que talvez uma das melhores do mundo nós conseguimos arrumar. Você tem no mundo 3 modelos tipo de regulação das plataformas digitais. Você tem o modelo americano, da conhecida seção 230, que é um modelo que dá imunidade total às plataformas digitais e que em algum momento eles vão ter que revisitar. Sim. Você tem um modelo europeu do DSA, que é um modelo no qual a responsabilidade das plataformas digitais se dá se após a notificação privada de alguém afetado por uma postagem, eles não removerem. E você tinha o modelo brasileiro originário que previa que a plataforma só era responsável por conteúdo postado por terceiro, se após uma ordem judicial ela não removesse aquele conteúdo. Esses são os 3 modelos tipo. O que nós fizemos no Brasil que é bastante fácil de explicar? Nós temos um modelo intermediário entre o modelo americano e o modelo europeu. Então nós previmos que se o conteúdo postado por terceiro for crime, basta uma notificação privada da vítima ou do Ministério Público ou de quem quer que seja para que a plataforma, constatando que há um crime, remova aquele conteúdo. E, para tudo mais, o critério residual ficou sendo a necessidade de ordem judicial para a remoção de conteúdo. Sendo que nós abrimos, em relação a crimes, uma exceção. Crime contra a honra também depende de decisão judicial para a remoção. Crime contra a honra é calúnia, injúria e difamação. E a razão de termos optado por esta solução é para não transferir para a plataforma o poder de decidir o que é que pode e o que é que não pode no debate. Que era chamada autorregulação, né? E no debate público. E nós criamos uma terceira categoria chamada dever de cuidado para impedir que determinados conteúdos cheguem ao espaço público. Portanto, o algoritmo é que tem que ser preparado para impedir que chegue ao espaço público. Pornografia infantil, terrorismo, tráfico de pessoas, atentado à democracia, não como um conceito aberto, mas nos casos tipificados no Código Penal, como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Portanto, não tem nada de censura, a menos que alguém ache que pornografia infantil na rede pode e que a proibição é censura. De modo que acho que nós produzimos um meio termo muito razoável que, no fundo, protege a liberdade de expressão e nem interfere de maneira muito drástica com o modelo de negócios das plataformas. Acho que foi uma solução bem razoável. Bem razoável. Para a inteligência artificial, há projeto no Congresso? A inteligência artificial, eu fiz uma regulação no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça aprovou para a sua utilização pelo Poder Judiciário de uma maneira geral. A inteligência artificial, ela tem o potencial de transformar a vida na Terra. Eu acho que é uma inovação comparável às grandes inovações da história da humanidade, ao fogo, à eletricidade, à escrita, com o potencial de mudar a maneira como a gente vive
na Terra e como se produzem diversos componentes em todas as áreas. A medicina vai ser impactada, o jornalismo vai ser impactado, o sistema de justiça vai ser impactado. E a dificuldade de você regular a inteligência artificial é a velocidade da transformação nessa matéria. Eu gosto de exemplificar: o telefone fixo levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular levou 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. E o ChatGPT é um dos mecanismos de inteligência artificial. Agora já tem Cloud, Perplexity, DeepSeek, Gemini, todo dia aparece algo novo. Copilot. Portanto, é um mercado que se expandiu rapidamente. Não é fácil regular. Mas você tem que regular para proteger direitos fundamentais, liberdade de expressão, privacidade, autonomia cognitiva, para você não ter a sua vontade manipulada, para proteger a própria democracia contra discursos de ódio, massificação da desinformação, e para ter uma governança que seja uma governança transparente e que dê segurança aos dados. Quanto que a necessidade de regular existe, há um projeto no Congresso Nacional, já aprovado, inclusive, no Senado, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, e que agora tem o deputado Aguinaldo Ribeiro como relator na Câmara dos Deputados. É uma regulação importante, necessária, mas ainda um pouco genérica e abstrata. A gente tem que se mover por princípios, porque é muito difícil você ser específico em algo que está passando pela transformação que a inteligência artificial está passando. Mas no direito, que é a minha área, nós já utilizamos no Supremo para diversas finalidades, para identificar os casos em que já há precedente vinculante decidido, portanto a gente nem recebe os recursos, para fazer resumo dos processos, e agora estamos tentando desenvolver, em colaboração com tribunais de outros estados, programas de inteligência artificial para localização de precedentes e facilitar a vida dos juízes. A inteligência artificial vai mudar a vida da gente. E precisa, portanto, ser regulada de alguma forma. Ministro, o senhor preside um tribunal que é extremamente demandado, né? Tudo vai parar no Supremo, todo mundo recorre ao Supremo e agora, mais uma vez, a Corte acaba sendo colocada num balaio de confusões com essa história do recurso à derrubada do IOF. O senhor vem tentando trazer paz aos poderes, de alguma maneira fazer com que as tensões se diminuam, principalmente entre o Supremo e o Congresso. Esse recurso, essa discussão toda agora, fato do presidente Lula ter dito recentemente que se não recorrer ao Supremo ele não governa, o senhor acha que isso empurra novamente o Supremo para dentro dessa roda de confusões? E como sair disso tudo? Olha, a Constituição brasileira previu um arranjo institucional que dá um certo protagonismo ao Supremo. Por qual razão? A Constituição brasileira, como todas as constituições do mundo, ela cuida da separação de poderes, ela tem lá uma declaração de direitos fundamentais e ela organiza o Estado. O Brasil é uma federação. Só que a Constituição brasileira fez mais. Ela também cuida da Previdência, ela também cuida do sistema tributário, ela também cuida do sistema de saúde, ela cuida do sistema de educação, ela cuida do sistema de proteção ambiental, ela cuida do sistema de proteção às comunidades indígenas, ela cuida da comunicação social, ela cuida da intervenção do Estado no domínio econômico, ela cuida da organização administrativa. Ou seja, muitas matérias que em outros países são deixadas para a política, o Constituinte brasileiro trouxe para a Constituição. Quando você traz uma matéria para a Constituição, em alguma medida você a retira da política e a traz para o direito, porque com base nessas normas constitucionais, as pessoas podem apresentar pretensões perante o Judiciário. E, além disso, a Constituição também prevê uma série de ações diretas que permite chegar diretamente ao Supremo e um conjunto muito amplo de atores que podem propor essas ações. De modo que quase tudo chega ao Supremo e o Supremo tem o papel difícil de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Portanto, a gente decide de interrupção de gestação à queima da palha da cana, de pesquisas com células-tronco embrionárias à demarcação de terras indígenas. É um arranjo institucional, isso tem um custo para o Supremo, porque como a gente decide as questões mais divisivas da sociedade, a gente está sempre desagradando alguém.
ou desagradamos o contribuinte, ou desagradamos o governo, ou desagradamos as comunidades indígenas, ou desagradamos o agronegócio, ou desagradamos o Congresso, ou desagradamos o Executivo. Acho que faz parte do papel que nos foi reservado. E, portanto, a gente tem que cumprir esse papel com determinação e uma certa resignação. Eu acho que, no geral da vida, o Supremo Tribunal Federal deve ser autocontido, deve ter autocontenção e, portanto, preservar ao máximo as decisões dos poderes políticos que são eleitos para isso. E deve ser mais proativo naquelas situações que não podem depender das maiorias políticas, que são proteção dos direitos fundamentais, e a gente tem protegido o direito de mulheres, negros, gays, indígenas, pessoas com deficiência, e proteger a democracia. E nós temos no Supremo uma inovação dos últimos tempos e que eu tenho me empenhado e fortalecido na minha gestão, que é a busca da consensualidade, é a busca de soluções. Em vez de você produzir uma decisão dizendo A ganhou e B perdeu, você tentar produzir soluções a meio caminho. Fizemos isso com as câmeras na PM em São Paulo, fizemos isso no Acordo de Mariana, fizemos isso agora recentemente com o pedágio da linha amarela no Rio de Janeiro. Portanto, a consensualidade também tem sido um caminho. Sobre a questão específica do IOF, acabou de entrar, foi distribuído a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e eu não tenho ainda como antecipar nenhum tipo de juízo, salvo concordar com você que realmente tudo acaba, em alguma medida, no Supremo, e tudo que possa ser resolvido com algum grau de consensualidade é melhor. Não estou dizendo que este vai ser o caso, porque o caso não está comigo e eu nem o estudei ainda. Mas eu tenho certeza que nós procuraremos fazer o que, de acordo com a Constituição, seja certo, justo e legítimo. Ministro, nessa esteira tem se falado muito de uma reforma do Judiciário para limitar um pouco a atuação do Supremo. Existem juristas que defendem até essa questão. E a gente sabe que alguns ministros, alguns integrantes da Corte reclamam que é a Suprema Corte que mais julga no mundo inteiro. O volume de processos é algo incomum. O senhor acha que é uma solução tentar limitar um pouco a atuação do Supremo? Pode reduzir não só a quantidade de processos, mas também essas tensões entre os poderes? Olha, eu acho que reduzir o volume de processos, sim. Nós já conseguimos aprimorar alguns filtros. Um deles é o chamado repercussão geral, que a gente filtra os recursos extraordinários, e acelerar os julgamentos, sobretudo usando o plenário virtual. Portanto, nós estamos hoje com o menor número de processos em estoque da história do Supremo dos últimos 40 anos. Pode parecer incrível, mas já houve mais de 100 mil processos no estoque. Hoje em dia a gente tem menos de 20 mil, tem 18 mil processos e temos conseguido baixar muito. Mas eu ainda aprimoraria os filtros de recursos. Há um problema, que é uma tecnicalidade, mas aumentaram muito as reclamações, porque como as decisões agora, em muitos casos, são vinculantes, se o tribunal ou o juiz dos tribunais inferiores não observarem, cabe um recurso diretamente para o Supremo, que também tem assoberbado o Supremo. Agora, o papel um pouco de arbitrar as competências dentro da federação, o que é da União, o que é do Estado e o que é do município, o que é do Legislativo e do Judiciário, esse é um papel que as Supremas Cortes desempenham em todo o mundo, possivelmente não no volume que a gente desempenha, porque um dos problemas aqui no Brasil é que podem propor ação direta perante o Supremo todos os partidos políticos que têm representação no Congresso. Portanto, eu agora não saberia dizer, mas até pouco tempo atrás eram 30. Agora com fusões e tal diminuiu um pouco, com a cláusula de barreira. Mas então é muito fácil, podem acionar o Supremo, todos os partidos políticos com representação no Congresso, todas as entidades de classe de âmbito nacional, todas as confederações sindicais, todos os governadores de Estado, a mesa da Câmara, a mesa do Congresso, todas as assembleias legislativas, o presidente da República, o procurador-geral da República. Ou seja, é preciso que um interesse seja muito irrelevante para não conseguir que um desses atores leve ao Supremo.
Esse é o arranjo institucional brasileiro que traz desgaste para o Supremo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A história do Brasil sempre foi a história de golpes e contragolpes e quebra da legalidade. Se você pegar a partir de 1930, você teve a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, a Intentona Comunista de 35, o golpe do Estado Novo de 37, a destituição do Getúlio Vargas em 45, o contragolpe preventivo do Marechal Lott em 55 para segurar a posse do Juscelino, duas revoltas contra Juscelino, Jacareacanga e Aragarças, o veto dos ministros militares à posse do João Goulart quando da renúncia do Jânio Quadros, o golpe militar de 64, a prorrogação do mandato do Castelo Branco, cancelando as eleições de 65, o ato institucional número 5 de 68, o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo em 69, a outorga da Constituição de 69 pelo ministro da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, os anos de chumbo do governo Médici e o pacote de abril do presidente Geisel. Ou seja, a história do Brasil, sem protagonismo do Supremo Tribunal Federal, sempre fora a história dos golpes e dos contragolpes e das intervenções militares. Agora nós temos no Brasil, desde 85, 40 anos de estabilidade institucional e esse ano a Constituição completa 37 anos. Qual é o papel de uma Corte Constitucional? Assegurar o governo da maioria, preservar a democracia e promover os direitos fundamentais. Pois nós temos eleições livres e limpas desde 89, nós temos a democracia brasileira, passou por um sobressalto, mas superado, e nós temos avanços nos direitos fundamentais, como eu disse, de mulheres, negros, gays e de todas as pessoas. De modo que, apesar desse protagonismo trazer desgaste, inclusive pessoal para todos nós, a verdade é que esse arranjo institucional é o que nos proporcionou o maior período de estabilidade na vida brasileira. Então, talvez ele não seja tão mau assim. Ministro, queria muito agradecê-lo. Sei que o senhor está aqui em Lisboa para participar do Fórum de Lisboa, palestrou ontem, tem feito aí uma agenda bastante intensa e abriu um espaço para nos atender aqui na Record Europa, pelo que agradecemos e, como digo sempre, a Record está sempre de portas abertas para o Judiciário e para o senhor como representante, como presidente da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado, um prazer falar com você, Kleber. Obrigado e obrigado também a você que esteve conosco em mais esse JR Entrevista. A gente se vê no próximo. Até lá.